Quero convidá-lo a abrir as Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 19, a partir do verso de número 15. Diz assim o texto: Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher, tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas duas filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Foge para as montanhas a fim de não pereceres com os demais. Ló, no entanto, argumentou: não, meu senhor, eu te rogo. Eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostraste um grande misericórdia a meu respeito, salvando minha vida. Mas não conseguirei chegar até a montanha sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha a morrer também. Eis ali uma pequena cidade, está tão próxima que me é possível correr até ela. Permite que eu fuja depressa para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. Então lhe respondeu ele: faço-te ainda esta graça. Não destruirei a pequena cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. Assim que o sol se ergueu sobre a terra e Ló entrou em Zoar, o próprio Deus fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. Agora você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9. Hoje nós temos duas leituras. Lucas 9, a partir do verso de número 51. Diz assim o texto: E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria levado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram a um povoado samaritano, a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para um outro povoado. Essa, irmãos, é a palavra do Senhor, dois textos pinçados para a nossa reflexão essa manhã, e que eu tenho desejo que deixe de ser história. A história de Sodoma e Gomorra, a história da passagem de Jesus por Samaria, mas que isso se projete como graça e misericórdia de Deus e se materialize e encarne em você e produza paz, e produza bem, e produza discernimento e vida na sua vida.
Quem não se converte pelo amor, se converte pela dor. Você já ouviu essa frase? Talvez não desse jeito, mas quem sabe algo bem parecido. É uma afirmação que a gente vê com muita frequência e que faz parte do imaginário religioso cristão. Deus é paciente, Deus é tolerante, mas se o indivíduo resiste, então ele é capaz de usar outros dispositivos para atingir os seus intentos, ainda que esses mecanismos se valham de violência física, emocional e, por vezes, espiritual. Nesse sentido, os teólogos de orientação calvinista vão afirmar que os escolhidos vão vir a Deus de qualquer forma. E para tal, o Todo-Poderoso não economizará no uso de quaisquer recursos para que o eleito não escape de ser salvo. No outro extremo, os que são de orientação arminiana vão defender que o homem é livre para fazer as suas escolhas, e sendo assim, Deus que aguarde e que torça para que ele acabe optando por receber o seu perdão. E você pensa o quê? Qual é a sua teologia? Qual é a sua orientação? Do ponto de vista do Evangelho, que é o que me interessa, qual é a proposição verdadeira? Pode o Deus de toda graça nos fazer algo que seja mal para que os seus propósitos sejam alcançados e a gente receba de alguma forma ao final o bem? A gente sabe que é ponto pacífico que Deus nos disciplina, e isso a gente vê de forma abundante nas Escrituras, mais concretamente, diretamente no texto da carta aos Hebreus, capítulo 12. Mas o ponto é o seguinte: qual é a forma que Deus usa para nos corrigir? Quais são os seus métodos? Será que dramas, que perdas e até tragédias que aconteceram nas nossas vidas foram resultantes do castigo de Deus sobre nós? Deus se vinga daqueles que não lhe obedecem? Eu penso que a questão central desse tema gravita sobre a forma como nós interpretamos os acontecimentos bíblicos, as histórias do Velho, do Novo Testamento, o agir de Deus, a fala dos profetas, dos apóstolos e também os ensinos de Jesus. Se você for para o seminário teológico, dependendo da sua confissão religiosa, você vai aprender sobre o fato de que o texto das Escrituras é inspirado por Deus. E aí também você vai compreender sobre a questão da inerrância bíblica. Ou, dependendo da confissão, você vai aprender que o texto é intuído, que seria uma outra forma de interpretação. Do século XX, nós recebemos a herança de Søren Kierkegaard, filósofo cristão, e daí surgiu o que a gente chama de neo-ortodoxia, que tem duas vertentes: os demitizantes, que foram capitaneados pela teologia de Rudolf Bultmann, e os adeptos da teologia da revelação, que é o pensamento mais alinhado com a reforma de Karl Barth. Mas eu não quero entrar nesses detalhes, só quero que você perceba que nós não estamos diante de um tema simples. Pelo contrário, ele é complexo, é de difícil elucidação, e sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, de teologias de maldição, que atribuem a Deus tudo aquilo que não se alinha
com a doutrina da igreja. Então, como é que a gente encontra a verdade? Quem sabe você está sofrendo ou vivendo um tempo de deserto e dor na sua vida, e você está imaginando que isso é uma disciplina que Deus está lhe dando. Será que por você não ter feito algo, por você ter quebrado alguma regra comportamental, Deus está lhe castigando e lhe privando de alcançar a vitória, de se tornar próspero, de ser curado, de conseguir um marido, de ser promovido no trabalho? Será que isso é rebeldia ou são circunstâncias que acontecem na vida? Como é que a gente discerne isso? Essa manhã, me valendo desses dois textos que estão distantes um do outro, mas que falam de coisas muito parecidas, eu queria lhe convidar a refletir sobre a temática do Deus do amor e do Deus da dor. Mas eu não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós estamos vivendo nesse tempo da teologia da maldição, do castigo, da disciplina, do cerceamento, do esmagamento, do asfixiamento da igreja, quando ela não cumpre aquilo que está sendo dito do púlpito. Um Deus raivoso, um Deus belicioso, um Deus vingativo, um Deus que não tem nada a ver com Jesus, nem com o Evangelho, mas que propagado e ensinado se torna a revelação vigente. E milhares e milhões de pessoas vivendo aterrorizadas, engodadas, vivendo assustadas e deprimidas, vivendo quebradas, Senhor, tão distantes de compreender que o justo viverá pela fé e que a Tua graça é maior do que a vida. Essa manhã larga o nosso coração para receber a Tua boa palavra e expande a nossa consciência para compreendê-la na dimensão daquilo que ela é. É o que eu te peço, no nome do Senhor. Amém. Deixa eu lhe convidar para você vir para essas duas cenas bíblicas que são conhecidas e, curiosamente, são controversas e são antagônicas. E quando a gente lê textos dessa natureza, fica tão difícil a gente fazer uma interpretação, não é? Porque nós estamos vivendo um tempo onde a Bíblia é utilizada como um manual de explicação de tudo. Os teólogos querem explicar o mundo, a vida, utilizando a Bíblia Sagrada, e ela não se presta nem foi feita com esse objetivo. Mas eu quero lhe chamar a entrar inicialmente na cena das cidades de Sodoma e Gomorra, duas cidades do mundo antigo, ali no sul da planície onde fica o Mar Morto, numa narrativa que nos revela a retirada de Ló e da sua família, porque essa cidade está na eminência de ser destruída. Quem é Ló? Ló é o sobrinho de Abraão. Ele havia saído lá de Ur dos Caldeus, havia feito toda aquela jornada, e depois de um tempo, Abraão e Ló se separam. Abraão vai para as campinas ali de Canaã, e Ló desce para ter a sua vida na próspera cidade de Sodoma. Quando a gente vai estudar sobre o que destruiu Sodoma, a gente se surpreende, porque normalmente o que é ensinado é que o que destruiu Sodoma foi o pecado da imoralidade, sobretudo da homossexualidade, daí vem o termo sodomita, numa interpretação que despreza absolutamente todo o contexto histórico e despreza e faz um corte violento na interpretação do contexto. Mas quando a gente
estuda o texto sagrado, e a gente vai, por exemplo, ao profeta Ezequiel, que nos fala no capítulo 16 sobre os motivos da destruição de Sodoma, a gente percebe que sim, era uma cidade depravada, era uma cidade imoral, era uma cidade que vivia da suruba, do swing, que vivia da orgia, da total designificação do contato sexual amoroso, afetivo. E também a gente descobre que o problema de Sodoma era a ociosidade, gente sem ter o que fazer, gente sem aplicar o coração, a mente e os braços ao trabalho. E a gente descobre que isso acontecia porque havia muita opulência, havia muita riqueza naquela cidade, e também que eles desprezavam os necessitados. Quer dizer, não obstante ter tanto recurso, era uma cidade que havia se tornado perversa, porque haviam necessitados, e esses necessitados eram esquecidos, eram negligenciados, eram marginalizados, eram colocados ao lado. E além disso, também diz o profeta Ezequiel que Sodoma era uma cidade de gente orgulhosa, de gente arrogante, de gente prepotente, de gente jactante. Portanto, é esse o contexto social que nós entendemos dito pela Escritura. E aí o anjo que visita a casa de Ló, na verdade foram 3, diz para ele: olha, dá o pira, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Não diz dá o pira. Você é da época de dá o pira, não. Dá o pira é vaza, viu? Vaza, porque nós vamos destruir essa cidade. Saia daqui correndo. E aí Ló ficou naquela: mas eu vou deixar a minha TV de plasma, eu vou deixar a minha jacuzzi, eu vou deixar a minha casa com piscina. E o anjo diz: meu amigo, saia, senão você vai morrer. Largue tudo aí, desapareça, pegue a sua mulher, suas 2 filhas e corra. E aí, quando você vai ler a narrativa completa, você vê que a cidade foi alvejada por fogo e enxofre, conforme o texto, e ela foi completamente destruída. Não ficou absolutamente nada. É a Pompeia do mundo antigo, ela foi dizimada. E a família de Ló foi preservada, e ele viu esse acontecimento de longe. Ainda há aquela peculiaridade da mulher de Ló que olhou para trás com saudade da manicure e da cabeleireira que havia ficado em Sodoma, e virou uma estátua de sal, com a qual se fez muito churrasco naquela época. Segunda cena que a Escritura nos fala está no Novo Testamento, no Evangelho conforme Lucas, que nós lemos há pouco. Lucas, aquele cronista que faz sempre uma pesquisa muito detalhada, muito acurada para escrever o seu Evangelho. E diz o texto de Lucas 9 que Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele está ali já no final do seu ministério, está se dirigindo para a cidade de Jerusalém. E aí, nesse caminho, saindo da Galileia, que fica ao norte ali do mapa, na parte de cima do território de Israel, ele tinha que passar por Samaria, que é a parte do meio, para chegar à Judeia, onde ficava Jerusalém, que é a parte sul, a parte de baixo do mapa. O problema é que, para fazer esse caminho, ele obrigatoriamente tinha que entrar nessas aldeias de samaritanos. Um outro caminho alternativo existia, mas com uma rota muito mais extensa, muito mais comprida. E a gente sabe que havia uma rixa, que havia um ódio mortal entre os judeus e os samaritanos. Joaquim Jeremias, que é um autor que fala sobre essa questão, só para você ter uma idade, quando ele trata das camadas sociais do povo de Israel nos dias de Jesus, ele disse que havia o clero, abaixo havia os israelitas de origem pura, abaixo havia aqueles de profissões desprezíveis, como por exemplo os escravos judeus, havia os israelitas ilegítimos, abaixo deles haviam os escravos pagãos, e no chão da fábrica havia os samaritanos. Quer dizer, eles eram completamente
completamente ignorados, a tal ponto que tiveram que construir as suas próprias aldeias e viver numa região apartada de tudo. Os samaritanos é aquele povo que a gente conhece a partir do exílio ali babilônico. O povo foi levado para o exílio e aqueles que ficaram naquela região acabaram se casando e se misturando com outros povos e daí eram considerados impuros. Era gente de segunda classe, de terceira classe, era gente que eles não tinham nenhum tipo de consideração porque eles haviam se contaminado com as crenças e as culturas dos outros povos. Os samaritanos precisaram construir o seu templo, não podiam ir no templo de Jerusalém, então tinham um templo no Monte Gerizim. E eles acabaram tendo a sua própria religião, não obstante seguir a Torá, mas eles acabaram tendo seu próprio modelo religioso, seu próprio modelo de culto, de crença, e o judeu odiava o samaritano. Flávio Joséfo, que é um historiador dessa época, diz que esse ódio é alimentado desde 200 antes de Cristo, e o judeu via aquela região de Samaria como uma terra maldita. Passar por ali era pior do que pisar numa caveira de burro, era pior do que passar debaixo de escada, era pior do que ver gato preto, era pior do que sair de noite numa sexta-feira 13. Aliás, a gente saiu aqui e foi muito bom a comemoração do aniversário de Joana. E aí, quando Jesus está determinado a ir para Jerusalém, ele disse: vamos passar por Samaria, agora vocês vão na frente, encontrem um lugar para a gente ter pousada, o nosso grupo é grande, precisa de espaço para hospedar todo mundo. E aí Tiago e João entraram na aldeia, e quando a moçada viu o jeitão deles, a roupa deles, eles perceberam que eles estavam não somente indo para Jerusalém, mas perceberam que eles eram judeus. E eles disseram: aqui para vocês não tem lugar não. Vocês não sabem que vocês não são bem-vindos aqui? Vocês não sabem que a gente não se dá? Lembra daquele encontro de Jesus com a mulher do poço de Jacó? Aquela samaritana, que ela diz: como sendo tu judeu, fala comigo, que além de ser samaritana, sou mulher, que era uma coisa impensável de acontecer. E aí Tiago e João voltaram e disseram para Jesus: os caras não querem receber a gente não, agora vamos fazer o seguinte, vamos mostrar com que eles estão falando. Jesus, vamos dar uma carteirada nessa moçada, para eles verem que eles estão falando com o Filho de Deus, rapaz, não é qualquer coisa não. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos orar para descer fogo do céu, vai queimar todo mundo, e não vai ficar nada. E aí na próxima cidade que a gente for, vai ter banda de música, vai ter fogo, vai ter hotel aberto. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês não conhecem a procedência de onde vocês estão recebendo o leite espiritual? Vocês não entenderam ainda que eu não vim com o objetivo de destruir a vida dos homens, mas com o objetivo de salvá-los? Será que todo esse tempo não foi suficiente, tantas demonstrações da graça e da misericórdia e do amor de Deus? Vocês não perceberam qual é a proposta e qual é o propósito? E aí deixou essa meninada com a calça na mão. E aí eu tenho uma questão para você, você teólogo, você aprendiz de teólogo, você teólogo amador, seja quem for você ou você que me assiste. Por que Deus mandou o fogo do céu para destruir Sodoma e não mandou o fogo do céu para destruir Samaria? Afinal de contas, em Sodoma a gente tinha um povo pagão, mas não era inimigo declarado, abertamente falando que odiasse o povo hebreu. Mas no caso de Samaria era. Faria muito mais sentido destruir Samaria do que destruir Sodoma. Aliás, ali até seria muito mais simples, porque o próprio Deus está encarnado, vendo a situação ao vivo e a cores, sendo ultrajado e ofendido, porque negaram-lhe hospedagem. E aí eu fico pensando, por que o Deus do Velho Testamento parece ser assim tão mau, né? Raivoso, ranzinza,
belicioso, intolerante, intransigente. E o Deus do Novo Testamento é tão paciente, tão longânimo, tão amoroso, tão tranquilo. É um Deus zen, né? Light. É um Deus de boa com a vida, não se importa com nada, está sempre tranquilo. Como é que você responde isso? Será que o Deus que se revela no Novo Testamento é diferente do Deus que se revela no Velho Testamento? Tá bom, se você não quiser sair do Velho Testamento, eu lhe cito a cidade de Nínive, tão perversa ou mais perversa do que Sodoma, onde 100.000 habitantes depravados e pagãos faziam toda sorte de torpeza e de maldade. E Deus mandou o profeta Jonas para a cidade de Nínive. Ele passou o dia inteirinho pregando para aquela moçada se arrepender. E Jonas estava indignado porque ele dizia: você tem coração mole, essa gente vai se arrepender e você vai perdoar. E de fato, acontece que aquela gente recebe um sopro, recebe uma centelha da graça de Deus, e acende-se a consciência para o pecado, e eles se arrependem, e Deus os perdoa. Como é que a gente faz a interpretação de um texto tão difícil, com posições tão antagônicas, tão díspares, tão distantes? Olha, eu penso que o Deus de todo amor, o Deus de toda graça, o Deus de toda misericórdia, Ele não faz o mal para absolutamente ninguém, nem Ele se locupleta do mal, nem Ele pode ser tentado pelo mal, conforme nos ensina a carta do apóstolo Tiago. Agora, existem coisas que são ações de Deus, e existem coisas que acontecem conforme a permissão de Deus. Ora, o fato de eu dizer que há Deus já me impede de questionar qualquer coisa. Porque se Deus quiser mandar fogo e destruir uma cidade, isso é problema dele, não é problema seu. E se ali tem gente boa e tem gente má, também não é problema seu, é problema dele, porque foi ele que criou, ele pode destruir na hora que ele quiser. Aliás, Deus não precisa dar satisfação para seu ninguém, Deus não precisa se preocupar com direitos humanos, Deus não sofre de crise de consciência, Deus não tem problema de ética. Deus é Deus, Ele está fora de qualquer coisa, de qualquer possibilidade de análise. Crer em Deus é crer no absurdo. Se você diz que há Deus, você tem que estar pronto para qualquer coisa. Porque Ele não precisa explicar o que faz, nem o porquê faz. Mas quando eu olho para Jesus, que é a minha chave de interpretação, eu percebo facetas, características, contornos de quem é Deus, porque ele disse para Filipe: Filipe, veja, olhe para mim, Filipe, perceba quem eu sou, perceba que eu e o Pai somos um, a gente faz as mesmas coisas, a gente pensa as mesmas coisas, o que eu digo ele diria, o que eu faço ele faria. Eu sou a versão dele encarnada, eu sou a melhor revelação que você pode dele, eu sou ele andando com vocês. Eu sou o que dele se pode perceber e discernir, já que ele é infinito. Creia, Filipe, ao menos porque nós fazemos as mesmas coisas. Quando a gente vai estudar um pouco de história sobre a destruição de Sodoma, a gente começa a entender que, de fato, a narrativa bíblica revela o que aconteceu. Sim, eu acredito que Ló foi poupado. E eu acredito que os anjos interferiram naquela situação, enviados por Deus, dizendo: saiam daí, porque vai acontecer uma tragédia. Mas eu não acredito em absoluto que Deus tenha disparado o gatilho para destruir com fogo aquela cidade, porque vejo o mesmo Deus no Novo Testamento, numa circunstância exatamente igual, dizendo aos discípulos: vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu não fui enviado para jogar fogo sobre ninguém, eu fui enviado para tirar as pessoas do fogo da vida e da destruição e da morte. Agora, de fato, eu percebo que alguns episódios, eles experimentam uma sincronicidade entre o evento natural e
a revelação da justiça de Deus. A gente colhe o que a gente planta? Sim, a gente colhe o que a gente planta. Se você vai estudar história, você vai ver que em 1923, um grupo de arqueólogos descobriu as ruínas de Sodoma e de Gomorra, que ficam ali próximo dessa planície do Mar Morto. E em 1967, o ano que eu nasci, eles foram escavar. E aí, de fato, eles constataram que era ali o lugar onde estavam as duas cidades. E aí você vai, um grupo de cientistas, de especialistas, de arqueólogos, de biólogos, de pessoas que conhecem, de geógrafos, de sociólogos, de paleontólogos, você tem uma enormidade, um time. E aí eles descobriram o seguinte, que aquela região de Sodoma era muito rica em gás natural, e que também é uma região onde havia muito abalo sísmico, havia muito terremoto. E também era uma região vulcânica, esses vulcões haviam desaparecido já nos dias de Jesus, mas era uma região onde havia muita erupção. E aí o que a gente percebe é o que eu chamo de anatomia da tragédia, né? Muito provavelmente, pela análise que foi feita, o que aconteceu em Sodoma foi um terremoto, que era constante na região, mas esse foi de grande proporção. Esse terremoto fez fendas profundas na terra. Essas fendas liberaram aquele gás subterrâneo que existia e no mesmo momento houve uma erupção vulcânica. E aí começa a cair lava incandescente. Quando bate naquela atmosfera de gás que está liberada, há uma explosão sem precedentes e a cidade é dizimada. É uma sincronicidade com o que estava acontecendo em termos de corrupção moral, ética, de todos os níveis em Sodoma? É, sim. Deus permitiu que aquilo acontecesse? Sim, Deus permitiu, Deus não interveio. Mas o fenômeno é um fenômeno natural? Sim, é um fenômeno natural. Poderia ter acontecido em qualquer outro lugar, em qualquer outra região, como nós já vimos tantas outras cidades serem destruídas e dizimadas por catástrofes e de calamidades sem precedentes, porque a chuva cai sobre justos e injustos, porque o sistema é caído, porque nós vivemos num mundo corrompido, impactado irremediavelmente pelo pecado, e Deus não tem parte com isso. Isso é resultado da corrupção, da maldade do homem. Você vê aí o degelo agora do Ártico, você vê os oceanos aumentando de volume, você vê a terra toda com um clima maluco, e aí você tem visto uma série de calamidades por conta disso. O que é que Deus tem a ver com isso? A gente está destruindo floresta, a gente está destruindo rio, a gente está destruindo camada de ozônio, a gente está destruindo tudo. O que é que Deus tem a ver com isso? E você acha que isso não terá impacto sobre o planeta? Ah, por favor, meu irmão. Quando eu olho para Samaria, no mesmo contexto, e os discípulos querendo derramar fogo sobre a cidade, eu me lembro daquilo que Jesus havia orientado para os discípulos quando eles saíram em comissão, dizendo: olha, se as pessoas não quiserem ouvir o que vocês têm a dizer, se as pessoas não quiserem receber vocês, se as pessoas não quiserem acolher a verdade como um manto sobre a vida, se as pessoas não quiserem receber essa palavra de paz, de graça, de misericórdia, de perdão e de reconciliação, saiam desse lugar. Batam os pés das sandálias para que o pó caia em testemunho contra eles. Quer dizer, deixe essa gente do jeito que eles estão, entregue eles à própria sorte, deixa que eles se bastem, já que eles não querem se arrepender. Mas em nenhum momento Jesus estimula que fogo venha do céu para destruir aqueles que são pagãos, como disciplina pelo fato de que eles rejeitaram a verdade de Deus, porque Deus os está tratando para que eles venham pela dor, já que eles não querem vir pelo amor. Aliás, se você for estudar o livro de Atos dos Apóstolos, um pouquinho depois aqui, você vai ver que o apóstolo Filipe, aquele que Jesus disse: crê pelo menos porque eu e o Pai fazemos as mesmas coisas, ele foi enviado para essa região de Samaria. Sabe o que aconteceu lá, nessa visita de Filipe? Leia lá Atos capítulo 8, um grande avivamento, curas extraordinárias, milagres tremendos, libertação de oprimidos, expulsão de demônios,
E muitos e muitos e muitos samaritanos se arrependeram e foram salvos. Por isso que Jesus disse: ó, moçada, não vou mandar fogo não, o fogo que eu vou mandar é o fogo do meu amor, é o fogo da minha palavra, que vai queimar o coração dessa gente, e eles vão se converter. Segura aí esse ímpeto de vocês, porque não é dessa forma não. Olha, nós vivemos num tempo de teologia de maldição, nós vivemos num tempo da teologia da prosperidade, da confissão positiva de S.Q. William Kenyon e da teologia do supercrente de Kenneth Hagin, e milhões de pessoas no nosso país foram afetadas por isso, e isso ainda continua sendo pregado na esmagadora maioria de igrejas de linha pentecostal e pós-pentecostal, e até algumas igrejas reformadas abraçaram pontos da confissão positiva, é uma tragédia. E aí criou-se essa ideia desse Deus que se vinga, aí criou-se a ideia de que a pessoa que está deprimida não tem fé, aí criou-se a ideia de que numa casa onde há uma enfermidade é porque as pessoas deixaram de dar o dízimo, aí criou-se essa neurose culposa do indivíduo andar sempre assustado porque Deus está na esquina esperando para fazer um acerto de conta com ele. Aí criou-se essa histeria e esse frenesi de campanhas e mais campanhas de libertação e de centenas de milhares de livros de cura e de libertação e de cura interior que foram vendidos e são comercializados, porque tudo isso, no fundo, é um grande negócio, é o mercado da fé, é através disso que se faz congresso, seminário, que se vende música gospel, porque a moçada tem que faturar. E tem que comprar o uísque escocês da meninada para botar na mesa. O cara diz que não bebe na igreja, mas você vai na geladeira da casa dele, é um assombro. Por isso que aqui vocês todos sabem que nós bebemos, porque ninguém quer ser melhor do que Jesus. Meus irmãos, eu quero livrar vocês dessa ideia perversa, desse Deus que faz com que você venha de todo jeito. Você vem pelo bem ou você vem pelo mal, você vem espontaneamente ou você vem arrastado pelo nariz, você vem se arrastando, se esfregando pelo chão, você vem pelo amor ou você vem pela dor. Essa teologia não tem nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com Jesus. E usar esses exemplos das Escrituras carece de profunda falta de interpretação do texto sagrado. Mas, pastor, está escrito, é verdade, o escritor escreveu a partir da sua percepção. O escritor está vendo a cidade sendo destruída, de longe, e ele está vendo o que aconteceu, e ele tem depois o testemunho de Ló dizendo que foi visitado por anjos, que mandaram que ele caísse fora. Que tipo de interpretação você acha que ele vai fazer? Que tipo de leitura você acha que ele vai ter? Ele não tinha Jesus para interpretar. Ele não conhecia a graça de Deus para fazer qualquer tipo de hermenêutica sobre os fatos, e ele fez a leitura olhando para a sincronicidade desses eventos, que de um lado manifesta essa justiça de Deus que não tolera o pecado, e de um outro vê a anatomia da tragédia sendo desenhada, culminando numa catástrofe sem precedentes e de grandes dimensões. Sim, eu também interpretaria desse mesmo jeito. Mas quando eu percebo o mesmo fato na cidade de Samaria, com o Deus que se faz homem, que anda entre nós, dizendo: eu não vim aqui para destruir nem para matar ninguém, vocês não têm a mínima ideia de quem é Deus, porque se vocês soubessem quem é Deus, vocês não estariam pedindo fogo para destruir as pessoas. Olha, é muito fácil a partir daí a gente perceber que os episódios e os fenômenos que acontecem não tem qualquer correlação com Deus, mas são acontecimentos do curso da vida. São questões que estão para além da nossa concepção e do nosso entendimento, e que cabe a nós ter uma leitura a partir dos fatos, com esse coração quebrantado e agradecido, porque eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, Deus é bom, e a sua misericórdia, conforme diz o salmista, dura para sempre. Eu queria tirar aqui
dessa nossa reflexão. A mensagem não é expositiva, é temática, mas eu queria tirar alguns pontos, quem sabe aí para tranquilizar o seu coração, sobre essa ideia equivocada do Deus que faz com que você aceite o que Ele quer de uma forma ou de outra, de que Deus está disposto a apertar o seu pescoço até que você se renda aos seus propósitos. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que Deus não faz juízo pessoal sobre nada e não faz juízo pessoal sobre ninguém. Aliás, nesse texto de Lucas, nós já vimos Jesus dizendo: olha, eu não vim para matar ninguém, eu não vim para esmagar ninguém, eu não vim para desgraçar ninguém. Sabe por que Deus não faz? Porque se Deus resolvesse fazer, quem é que ia sobrar, meu irmão? Se Deus resolvesse tocar fogo nas cidades que são perversas, qual é a que ia ficar de pé? Se Deus resolvesse fazer um acerto de conta com aqueles homens maus, qual homem escaparia? E aí Deus faz o quê? Ele faz um jogo de dados, ele joga a roleta russa para ver qual é a cidade que ele vai destruir. Ele olha para Honduras, um lugar miserável daquele, diz: vou mandar um terremoto, porque esse pessoal gosta muito de negócio de voodoo, eu vou mostrar para eles quem é que manda. E aí ele dizima aquele lugar. É nesse Deus que você acredita? Ele olha ali para o Oriente, para aquelas ilhotas miseráveis, aquela população esquecida de tudo, e diz: vou mandar um tsunami para essa moçada, porque eles estão cultuando Buda, eles estão crendo em crenças do misticismo herdado ainda dos egípcios. Eu vou destruir esse lugar para que eles saibam que quem manda sou eu. Ora, por favor, meu irmão, Deus não faz juízo pessoal sobre absolutamente nada, nem ninguém, porque se ele resolvesse fazer isso, não ficaria nada de pé, nenhum homem pode chegar diante dele. O juízo que Deus fez de toda a humanidade foi feito na cruz. E ali Deus julgou o mundo inteiro, e ali Deus condenou o mundo inteiro, porque em Jesus, todos nós e todos os homens, em todos os tempos, foi julgado, foi crucificado, foi morto. E para aqueles que creem, Ele ressuscitou. Se não me engano, Lutero quem afirma que o sangue de Jesus é suficiente para cancelar o pecado de todos os homens em todos os tempos, mas só é eficiente para aqueles que creem. Portanto, o juízo de Deus contra a humanidade se fez na cruz. E na cruz Deus deu a sua sentença, e na cruz Deus condenou o pecado. Porque Deus matou Deus na cruz. E mesmo o filho dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O pai disse: não é possível, não há outro jeito. Porque se não for você, todos eles vão perecer. Porque o salário do pecado é a morte. Portanto, pela morte de um justo, Paulo nos ensina, todos nós fomos redimidos e todos nós fomos justificados pela fé, conforme a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Deus não faz esse tipo de acerto de conta porque ninguém escaparia. Se Deus resolvesse ser passional, se Deus resolvesse tomar iniciativas daquele que faz mais mal ou menos mal, se Deus se levantasse para julgar algo sobre a terra, não ficaria pedra sobre pedra, meu irmão. Porque quem pode levantar a sua voz contra o Todo-Poderoso? Segunda coisa que eu quero lhe dizer sobre essa crendice é que a graça de Deus não nos impermeabiliza, nem nos desnaturaliza. O que eu quero dizer com isso? É que o fato de você andar com Deus não quer dizer que você agora se torna imune a situações de perda, de dor, de drama ou de tragédia na sua vida. A igreja ensina esse tipo de teologia porque ela vende isso como um seguro. Você paga e aí Deus lhe protege. Você dá a oferta e Deus lhe livra. Você investe na campanha e Deus lhe poupa. Mas isso não tem qualquer cabimento quando nós olhamos para as Escrituras.
Porque nós vemos os homens de Deus sendo todos eles afligidos por dores, por perdas, por dramas e por morte. Você já estudou para ver como foi que os apóstolos morreram? Meu irmão, nenhum morreu numa casa lá na Galiléia de frente para o mar, tomando uísque escocês, comendo churrasquinho, não. Todo mundo morreu cerrado pelo meio, decapitado, enforcado, crucificado, queimado. Se você for estudar a carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, você vai ver Paulo no final da sua vida. Final da vida de Paulo. Aí o que você pensa? Cara, um cara que fez o que Paulo fez, meu irmão, Deus está dando para ele uma aposentadoria show de bola. Aí Paulo diz, ó, todo mundo me abandonou, eu estou sozinho, estou com frio, estou doente. Tem gente que está me fazendo mal. Eu me sinto sozinho, solitário, estou angustiado. Você percebe o peso na fala do apóstolo, e tantos outros textos, como o de 2 Coríntios, se não me engano, 11, onde ele diz que sofreu naufrágio, sofreu apedrejamento, sofreu chibatada, todo tipo de perseguição, ele diz perseguição, inclusive com os que são da mesma fé. E aí você entende que a graça de Deus não é para nos impermeabilizar, nem nos desnaturalizar. O que é desnaturalizar? É fazer coisas que não são próprias da vida. Ah, pastor, eu amo tanto a Deus e eu peguei um câncer. Acontece porque isso são situações da sequência da existência humana. Numa casa acontece, na outra não acontece. Eu estava ontem vendo um pouco da história do pastor Caio Fábio. Perdeu um irmão com 17 anos atropelado. Um garoto cheio de energia, cheio de saúde, cheio de graça, tocava na igreja. Um menino de Deus, atropelado, morreu, teve que enterrar. Depois, nasce um filho perfeito, um menininho todo bonitinho, todo inteirinho. Com 8 horas, esse menino vem a óbito. Aí ele vai e enterra o filho. Aí passa-se um tempo, com 22 anos, o filho mais novo, Lucas, estava em casa, não estava com vontade de sair, e o Caio disse, meu filho, seus irmãos vão para uma festa na igreja, vai ser legal, por que você não vai? Não, pai, não estou afim, estou querendo ficar em casa. Poxa, vá, vai ser legal, vá com seus irmãos. Aí o menino diz, não, eu vou. Aí vai, quando sai da festa, vem um cara louco, atropela ele e mata. E aí, eu não conheço nesse país quem tenha feito mais pelo Evangelho nessa geração do que Caio Fábio. Mais de 150 livros escritos. O Brasil inteiro ouviu esse homem pregar em todas as denominações. Milhares e milhares de horas de vídeo gravado com todo tipo de tema que você possa imaginar. Milhares de páginas de textos produzidas no site caifabio.net. E aí seria justo ele dizer, mas é assim que você me paga, Deus? Permitindo que tanta desgraça, tanta tragédia aconteça na minha própria casa. Será que não foi pouco eu enterrar um filho e ainda tive que enterrar o outro? Um rapaz cheio de vida, cheio de alegria, cheio de esperança. Sim, mas assim acontece. E por que acontece? Porque não tem explicação. Porque Deus é soberano. E o coração dele se encheu de reverência e de humildade em se render à poderosa mão do Senhor. Ah, pastor, por que aconteceu isso? Aconteceu porque tinha que acontecer, meu irmão. Não tem explicação por que aconteceu. Acontece numa casa e não acontece na outra. Porque a graça de Deus não torna a existência sobrenatural para você. Porque você não vai andar flutuando, não. Você vai continuar pisando no chão. E no chão que você pisa tem cardo e tem abrolho, meu irmão. Porque como dizia um professor meu, a vida é bela, mas o mundo é mau. O mundo é caído. Vai ter coisa que não tem explicação e que vai acontecer com você. Você que se acha dizimista fiel, você que vem no culto todo domingo, você que canta todos os hinos do inário, você que só compra CD de música gospel, você que não bebe, que não fuma, que não joga, que não faz nada que você tenha como a sua convenção comportamental, vai acontecer com você. Porque acontece com todos. Porque acontece de forma aleatória, porque o mundo é caído.
Portanto, eu quero lhe dizer que isso não diminui a graça de Deus e isso não torna Deus um escroto que está jogando dados com a humanidade. Pelo contrário. Pelo contrário. Quem conhece a Deus sabe que Deus jamais nos privará do seu amor e do seu cuidado, independente daquilo que nos possa acontecer. Em terceiro lugar, eu quero lhe falar que a tribulação produz perseverança e aprimora o caráter. Por que você quer fugir da dor? Essa ideia de fugir da dor, de suprimir a dor, de evitar a dor, é uma ideia grega. É uma filosofia grega, isso tem nada a ver com o evangelho. O que estão ensinando hoje nas igrejas é epicurismo grego, não é evangelho. Essa ideia de que você não pode se frustrar, você não pode viver uma situação que lhe cause pesar, você não pode viver uma dor, você não pode experimentar um fracasso, você não pode falir, você não pode fracassar no casamento. Seus filhos têm que ser tudo primeiro lugar de turma e se formar na melhor universidade, tudo passar em concurso público e ficar rico. E aí o cara não consegue fazer com que tudo isso aconteça, ele se frustra, ele acha que Deus está castigando ele. E aí pregadores perversos se valem disso para arrancar muita grana de gente boba, que não conhece a Deus e que vai se rendendo a esse ensino, a essa coisa maluca que foi posta, como se Deus não se usufruísse da tribulação, da dor, da perda, para tornar você uma pessoa melhor. Leia lá o escritor de Hebreus, que diz que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Jesus diz lá no Sermão do Monte, felizes os que choram, os humildes de espírito. Quando você começa a perceber o desenho que Jesus faz daquele que caminha com Deus, não é esse super crente, não é esse cara que não se abala com nada, não é esse cara que a fé dele não resvala, pelo contrário, é um super-herói da fé. Não, Paulo diz que passou uma tribulação tal que desesperou da vida, sentiu vontade de se matar. Você vê a história dos apóstolos, são sempre homens de dores, de sofrimento. Mas é esse amálgama que vai moldando, fazendo uma forma nova para construir em você uma pessoa melhor, tornar você uma pessoa melhor. O mesmo Paulo em Romanos 5 fala que a tribulação produz esperança, produz paciência, produz perseverança. Então o sofrimento tem um propósito, meu irmão. O sofrimento vai moldar você para que você seja uma pessoa melhor. Chegou uma enfermidade na sua casa, chegou uma situação difícil na sua família, aconteceu algo inusitado no seu trabalho, você foi surpreendido por algo maior do que você, uma tragédia lhe submergiu. Ok, agora as pessoas vão ver como é que você reage, porque você crê num Deus que é capaz de lhe levantar do monturo de cinza, que é capaz, como diz o profeta Isaías, capítulo 40, o Senhor faz forte aos cansados e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Ah, você vai pegar essa dor, esse sofrimento e essa tragédia e você vai compor um hino de louvor a Deus. E você vai fazer como disse o salmista, bendirei ao Senhor em todo tempo e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Você vai fazer como o profeta Jeremias, soterrado numa masmorra fétida, com restos de fezes humanas, e ele estava ali crendo na misericórdia do Deus que poderia libertá-lo. Você vai fazer como o profeta que vendo a destruição de Israel, que foi dizimado pelos babilônicos, o povo que foi desterrado, os velhos sofrendo na rua, as crianças mortas, as mulheres estupradas, o rei cego dos olhos, e ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que ainda pode me dar esperança. Vai ser diferente com você, porque a tribulação na sua vida produz um dínamo, produz um motor de arranque, para que você se torne melhor, mais forte, mais perseverante, mais quebrantado, mais humilde, mais misericordioso, mais generoso do que você já é.
Quarto lugar, eu quero lhe dizer que a tragédia real não é o fato final da vida, mas a autocomiseração e a amargura podem acabar por vir a ser. Olha, aconteceu, é verdade. E agora o que você faz com isso? Aconteceu uma tragédia na minha vida, sim, agora eu vou passar o resto da minha vida me lamentando, sofrendo, me maldizendo, porque aconteceu comigo, não aconteceu com meu irmão, aconteceu comigo, mas não aconteceu com meu amigo, aconteceu comigo, mas não aconteceu na minha família com ninguém, só comigo, e eu fui marcado, eu sofri esse karma e agora eu vou ter que viver com isso. Aí o cara se amargura, passa a vida remoendo aquilo, porque ele pensa que a tragédia é apenas aquele acontecimento. Não, meu irmão, o acontecimento é uma coisa trágica, mas ele pode ser superado. A tragédia é você ter se tornado quem você se tornou por conta dela. Aí é trágico. Não é aquilo que fizeram com você que é a tragédia, mas é aquilo que você fez com o que fizeram com você. Esse é um pensamento de Sartre, que é um ateu. Mas veja que ele está ensinando algo que tem alinhamento com o Evangelho. O importante não é o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você. E aí o sujeito destrói toda a perspectiva de crescimento dele na vida, porque ele ficou preso àquele acontecimento. Ah, meu irmão, supera isso. Passa por cima disso, escreve uma página nova. Aconteceu, pastor, eu fui estuprada, depois disso nunca mais eu fui a mesma, eu não consegui mais me relacionar com ninguém, eu vivo com medo, eu não consigo sair de casa. É uma tragédia, é uma coisa de uma violência sem precedente e absurda, mas você ou vai viver com isso para sempre, ou você vai superar isso. O que você escolhe? Pastor, eu tive uma enfermidade, eu adquiri uma enfermidade na minha casa, a pessoa teve Alzheimer, agora está lá murchando, está lá se dessignificando. É uma tragédia, é uma desgraça. Mas essa semana eu vi uma amiga nossa, muito querida, Virgínia, até a dermatologista de Gabriela. E a mãe dela está com Alzheimer, não sabe mais nem quem é, não sabe nem quem ela é. Mas sabe o que é que ela escreveu? Ela disse assim: eu estou aproveitando todo o tempo que eu posso com a minha mãe, devotando a ela todo o carinho e todo o amor que eu ainda posso dar a ela. Não está se maldizendo, não está se deprimindo, nem está se amargurando, porque disse: poxa, tem tantas mães aí, porque logo a minha tinha que ter Alzheimer. Não, ela está pegando a tragédia e está tirando daquilo que pode ser como fruto de pacificação para o coração, de construção de coisas boas, porque senão a amargura, o desespero, a ansiedade e o medo vão engolir você, e aí sim, isso vai se constituir a grande tragédia da vida. Em quinto lugar, eu quero lhe dizer que Deus consente que haja consequências, porque o produto do mal é colhido na vida e até para o depois da vida. Se você for ler lá Lucas 10, você vai ver Jesus falando sobre o juízo. E ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feito o que foi feito em vocês, se eles tivessem ouvido o que vocês ouviram, se eles tivessem visto os milagres que vocês viram, eles teriam se convertido. Ai de vocês no juízo. Portanto, o que Jesus nos ensina é que há consequência. Sim, há consequência. E vai haver consequência no juízo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Daquele que desprezou o amor, daquele que desprezou a graça, daquele que desprezou a misericórdia, daquele que viveu de forma irresponsável, daquele que viveu de forma displicente, daquele que tornou o coração insensível e fez vista grossa para aquele que estava sofrendo do seu lado. É óbvio que vai haver consequência. É óbvio que esse evangelho que se prega de domingo, que o cara vai viver a semana como ele quer e bem entende, é óbvio que isso vai ter consequência. É óbvio que o que recebeu muita luz vai ser julgado conforme a luz que ele recebeu. É óbvio. Vocês que estão me ouvindo aqui, irmãos, vocês serão indesculpáveis diante de Deus, porque vocês estão ouvindo o evangelho. Vocês não vão ter o que dizer diante do Senhor, de não ter se comprometido com o necessitado, de não ter acolhido aquele que está quebrado, não ter se envolvido, não ter participado. Você não vai ter escapatória, meu irmão. Se você continuar sendo negligente, dormente, anestesiado,
que a palavra entra e não produz o fruto que precisa ser produzido, nós vamos ser indesculpáveis, porque nós estamos ouvindo a verdade. O que não ouviu a verdade será julgado conforme aquilo que ouviu e entendeu, é proporcional. Mas eu quero lhe dizer que Deus permite, sim, Deus permite. Deus permitiu que Sodoma e Gomorra fossem destruídas? Sim, permitiu. Porque não acontece nada sem o consentimento dele. Mas daí a dizer que ele é o promotor do mal, para que com o mal se atinja o bem, é um equívoco profundo, e é não saber em absoluto de que espírito nós somos. E finalmente, o sexto ponto, eu queria lhe dizer que a ira de Deus é o seu silenciar, e a liberdade para nós fazermos o que nós quisermos. Você quer saber o que é um Deus irado? É o Deus que entrega o homem a si mesmo. Você quer saber o que é a disciplina de Deus? A disciplina de Deus é se afastar. Davi conhece a disciplina de Deus. Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos secaram. Porque eu te procurava, eu te buscava, eu não te encontrava. É o silêncio de Deus. Olha, meu irmão, se você está detonando, você está fazendo maldade, perversidade, conspirando contra o bem, andando de forma displicente, desprezando a dor do outro, nada está acontecendo, se preocupe, porque Deus deixou você de lado. Deus entregou você às moscas. E essa é a vingança de Deus. Essa é a vingança de Deus contra aquele que ouviu e que conhece, e que ainda assim continua rejeitando. É entregar você à sua própria sorte. Aliás, Paulo fala disso no capítulo 1 da carta aos Romanos, falando daquela sociedade romana opulenta, que vivia na suruba, no swing, na sacanagem, que vivia esmagando os outros povos, tirando impostos de gente miserável, escravizando nações, que vivia naquela aristocracia indolente, naquela anestesia de consciência, e Deus disse o quê? Olha, eles foram entregues à sua própria sorte, e começaram a viver todo tipo de bestialidade, fazer todo tipo de torpeza, e a perder completamente o significado da vida, e foram se desumanizando, e foram se desensibilizando, se tornaram bicho. Porque a gente sem Deus vai se tornando bicho, meu irmão. Não é só os presos da cadeia do Amazonas que viram bicho, não. A gente vira bicho também. As nossas barbáries são outras. As nossas barbáries são barbáries feitas com etiqueta. As nossas barbáries, elas são suportáveis, elas são eticamente aceitáveis, mas são barbáries do mesmo jeito. Quando a gente despreza a dor do outro, quando a gente se esquiva do outro, quando a gente, podendo usar os nossos recursos para melhorar um pouco a existência do outro, a gente se nega, a gente virou bicho do mesmo jeito. E aí eu quero lhe dizer que a grande vingança de Deus é o seu silêncio. Ai de você, se Deus desistir de você. Ai de você, se a disciplina de Deus fugir da sua vida. Ai de você, se o seu caminho for aplanado de tal forma que nenhuma tribulação bata na sua porta, porque você vai virar bicho. A gente vai perdendo todo o significado do que é existir. A gente vai vivendo nessa prepotência e nessa ideia do super-homem, a gente vai esquecer de Deus. Vai chegar um momento que a gente vai dizer: não preciso mais de Deus, não. Eu posso viver sozinho. Aliás, não é isso que o homem contemporâneo disse? Não é isso que a ciência trouxe? A morte de Deus? Não é isso que a tecnologia trouxe, com a promessa de que haveria progresso, e o mundo hoje é muito pior do que já foi? Com toda a tecnologia que nós temos, parece que cada vez a gente está mais desumanizado. Não é isso que a Europa alcançou? Você vê uma Angela Merkel, que é uma mulher que tem alguns valores cristãos, e diz que a Europa perdeu completamente a direção, e que as pessoas deveriam voltar a ler a Bíblia, porque um continente que foi tão abençoado e tão rico, agora se nega, fecha as suas portas, e coloca-se totalmente inalcançável para gente miserável que está tentando sobreviver, se jogando no oceano com todos os riscos de morrer, com a chance, desejando uma oportunidade para comer e dormir. E alguns países fecham as suas fronteiras e dizem: aqui não, vou morrer em outro canto. E é ali o berço do cristianismo primitivo, e o berço
do cristianismo medieval que se espalha pelo mundo e que envia missionários para toda a terra. É ali, nesse lugar onde as igrejas se tornaram museus, cafeterias e discotecas, e onde o evangelho morreu no coração de gente insensível que se tornou amarga, porque eles esqueceram quem era. Deus os entregou à sua própria sorte. Eu queria concluir dizendo para você que em absoluto Deus vai promover qualquer tipo de mal para corrigir você. Esse Deus não é o Deus das Escrituras. Deus não fará nenhum acerto de contas com você. Todo o acerto de contas que ele tinha para fazer com o homem foi feito na cruz. E quando Jesus disse, está consumado, tudo foi pago, caiu no esquecimento de Deus. Deus não tem mais nenhuma demanda contra você. Mas também eu quero lhe dizer que tudo o que lhe acontecer de mal, de trágico, de doloroso, toda perda que você experimentar no chão da vida, ela de alguma forma vai ser transformada em bem, em paz para o seu coração, porque é isso que a Escritura diz, que Deus conspira a seu favor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, pegue a sua tragédia, pegue a sua perda, pegue a sua dor, pegue o seu sofrimento e devolva ele como canção a Deus, sacrifícios de louvor, devolva ao Senhor como cântico agradecendo a Deus, porque Ele continua sendo Deus, porque Ele continua sendo bom, porque Ele continua cuidando de você. E por isso que o apóstolo Paulo lá em Colossenses diz, olha, eu sei estar humilhado, eu sei ser honrado, eu sei ter abundância e sei viver em escassez, já sentei em mesas com banquete e já andei nu com fome, já sentei diante de reis e já fiquei na voragem do mar. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo sabia em quem ele havia crido e não em que ele havia crido. Meu desejo, a minha expectativa e a minha oração, meu irmão, é que você conheça quem é Deus. De tal forma que você não busque a Deus por aquilo que Ele pode fazer na sua vida, mas que você busque a Deus por quem Deus é. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque Deus tem cuidado de nós. Ele é fiel. Deus é leal. Nós vivemos numa geração de gente desonesta, desleal. Nós estamos cercados de corrupção, de safadeza. E a gente fica impregnado dessas coisas, a gente fica desconfiando de todo mundo e a gente acaba desconfiando de Deus. Deus é fiel, Deus tem caráter, havendo Ele prometido, certamente Ele vai cumprir. Não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele é o Senhor e Ele vai nos levar até a sua vontade. Deus cuida de nós e Ele vai fazer com que Cristo seja formado em nós, de tal forma que a gente possa experimentar toda misericórdia, toda graça, toda paz e todo bem nessa vida. E ainda que nós sejamos alvo de alguma tragédia, de alguma dor e das perdas que são naturais da existência, porque elas vão acontecer. A estação outonal vai chegar, as estações de morte vão chegar na nossa vida. E nós vamos experimentar a falência do nosso próprio corpo, porque a velhice é inadiável, mas até a velhice deve ser vista com ações de graça. E sabe por quê? Porque tem muita gente que não fica velho, morre novo. Aliás, a semana passada eu soube de um rapaz que eu conheci há 20 anos atrás, tecladista da Igreja Batista de Casa Amarela, o Lucas, com 39 anos, teve um infarto fulminante e faleceu. Não vai ver a velhice, portanto, ver a velhice, ter cabelos brancos e rugas na face, é sinal da bondade de Deus, porque muitos não envelheceram, morreram ainda na sua juventude. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe dê um bom domingo, que você tenha um tempo de qualidade com a sua família, que você medite nessas palavras, no nome do Senhor. Amém.